Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Café Sistêmico. E aí, você passou por uma constelação? Foi constelado? O que que a gente faz depois que a gente constelou? Você sabe? Passaram de alguma orientação? Ou você gostaria de saber um pouco de como o Instituto olha para isso? Pois bem, esse é o assunto que a gente vai tratar hoje. Aqui o corpo docente, professor Eliane, professor Nelson, junto ao professor Mário e eu, Denis, secretário acadêmico e constelador do Instituto, falaremos um pouco com vocês. Que atitude termos após a constelação? É um tema que é recorrente aos alunos, os consultantes que passam pela constelação, perguntar, né, como que eu posso aproveitar melhor esse momento, esse trabalho que foi feito. E a gente sim passa algumas recomendações, que obviamente não são rígidas, mas que estão norteadas pela nossa experiência e observação dos trabalhos. E um ponto que a gente observa que é bastante importante é que se você fez uma constelação, você trate de esquecer. Como é que eu vou esquecer aquilo que eu acabei de fazer? Tentar não ficar pensando, analisando, remoendo aquilo que foi feito. Deixar que aquela imagem possa ser introjetada e, como a gente costuma falar, e que possa descer para a sua alma. Se você fica pensando, você fica na mente, você fica no pensamento, e poucas chances aquele movimento tem de ir para o teu sentir, para um lugar mais profundo, que é o que nós desejamos na constelação. Exatamente isso. Quando a gente termina a constelação, geralmente a gente pede, conforme a Eliane disse, você sai, né? Você sair da constelação, você esquecer aquilo. Não tentar ir à mente para querer entender. A gente convida você a rememorar as emoções que você teve durante a constelação. Como foi quando você fez algum movimento, quando você teve contato com algum representante significativo, alguém do teu sistema ou numa situação, a emoção que você sentiu. Essa emoção é o que vai garantir para você aquela integração do seu sentir com os movimentos que foram feitos e vai te ajudar a incorporar aquilo. Aquilo vai passar a fazer parte de você. Aquilo tudo aconteceu. A gente tem que estar certo que tudo que se passa na constelação é uma linguagem de alma. São diálogos de alma que acontecem. Então você traz isso para a sua alma, você vai rememorar na sua alma. E isso vai se consolidando dentro de você. Até que vai chegar um momento que você vai conseguir falar disso sem sair do que você sentiu. Se você tenta falar a respeito disso logo em seguida, a consequência é que você vai começar a trazer para a mente. Ah, então como é que foi mesmo? Ah, e como é que era? Está aqui e não está aqui. Então, por isso que a gente silêncio, quieta, sente. Depois você pode partir para falar, pode partir para se expressar a respeito. A constelación es un movimiento bien complejo, ¿verdad? Son varios niveles que se dan simultáneamente. Trabajamos con un abordaje transgeneracional. Entonces, muchas veces aparecen informaciones que las personas, cada uno de nosotros no sabe que existieron. Un bisavó que brigó con la esposa, un excluido en la familia, una situación de víctima y perpetrador de varias generaciones atrás, y eso está afectando hoy en mí. Entonces empezó a ser bastante movilizada por ciertas cuestiones que estaban en ese campo sistémico, y tratar de intelectualizar eso, ir a preguntar a los pais, a los abuelos sobre árboles genealógicos,
não é conveniente. Há uma área da psicologia que se chama psicogenealogia, onde as pessoas fazem sua árvore genealógica e é um trabalho mais linear para achar causas de questões. Mas este trabalho não é linear, é altamente complexo e tratar de entender com nossa mente racional é como que um grão de areia queira compreender o universo. Portanto, o que mais podemos fazer é simplesmente nos deixar tomar e penetrar por aquilo que se mobilizou no campo. E saber que nós somos um fio de uma grande teia. E que isso que aconteceu no campo está afinando nosso fio como um violino. E deixar que essas sensações se sedimentem dentro de nós, porque é impossível entender todo o que acontece, toda a alta complexidade na constelação. Por isso propiciamos não querer compreender o universo, dado que somos esse grão de areia somente. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre o esquecer, que eu me coloco no lugar de quem está ouvindo a gente, a palavra esquecer. Como assim? Eu fiz algo para eu esquecer. O que seria esse tal de esquecer, né? Qual é o ponto que eu devo esquecer da constelação, né? Eu esqueço tudo, eu finjo que eu não fiz, ou tem alguma parte? Como que fica isso? Muito bom, Denis, porque quando a gente fala esquecer, não é, é impossível a gente colocar em esquecimento o que a gente acabou de vivenciar. Mas se a gente fica analisando e presa àquilo que aconteceu e tentando entender, aí é que você perde a força do trabalho. A força do trabalho está em você se deixar tomar, como disse o professor Nelson, pelas sensações, pelo sentimento do que aconteceu ali, ao invés de ficar tentando, como disse o professor Mário aqui para a gente, buscar o entendimento de algo linear, algo tão profundo. Então, uma das coisas que a gente recomenda concretamente para as pessoas fazerem vai fazer atividade física, vai escutar música, vai fazer alguma coisa gostosa que te tire dessa análise, que te coloque em stand-by. E por que uma coisa gostosa? Porque quando a gente está fazendo uma coisa gostosa, a gente está num estado de tranquilidade. E isso ajuda qualquer processo. Quanto mais tranquilo eu me encontro, mais eu estou auxiliando aos meus processos serem eficazes. Quanto mais eu tento ficar presa e tentando entender e decifrando, menos eu deixo fluir a vida. Então, os movimentos físicos, meditação, relaxamento, ouvir música, ver filme, fazer algo que não tem nada a ver com a constelação, ajuda muito a entrar nesse esquecimento, entre aspas, que não é esquecer, que não existiu, é deixar decantar tudo aquilo, sem tentar analisar e entender. Que é uma postura que nós temos também como consteladores, né? De terminou de fazer o trabalho, vai dar uma volta, vai fazer alguma outra coisa, espairar a mente, né? Não ficar ali ou tentar analisar, será que eu devia ter feito isso, aquilo? E aí, não. Vai fazer alguma coisa, vai passear, vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa aí, vai comer um doce, um filme importante, né? Pelo menos nós buscamos ter essa atitude, né? A gente conversa bastante entre nós sobre isso. Eu faço uma diferença entre entender e compreender. Entender é quando ficamos remoendo com nosso análise racional uma situação. E compreender é quando estamos abertos ao sensorial, além das barreiras racionais, ao sensório, aos sentimentos, às emoções. Então, esse esquecer está mais relacionado com futucar no análise da situação. Então, eu diria, se queremos ser mais precisos, evitar entender e estar aberto a compreender, porque o entendimento vem depois. Mas primeiro necesitamos estar mais abertos
aos sentimentos para depois, no caso, se for necessário, entender, futucar mentalmente. É nesse sentido que esse esquecimento é sinônimo de entendimento, de querer analisar racionalmente, até com nossa mente dual, né? Nossa mente dualista, que sempre está classificando bom, ruim, alto, baixo, e criticando e fazendo julgamentos. Nesse sentido, acalmar esse raciocínio para enxergar mais profundamente embaixo das águas, que aí é onde estão as pérolas. Isso aí é uma compreensão que acontece naturalmente depois de uma constelação, às vezes imediatamente, às vezes meses depois, às vezes anos depois. Nem sempre o tempo, neste caso, não é também o linear. É um conceito atemporal. O campo das constelações é atemporal. Compreender essa atemporalidade só com uma compreensão mais ampla. Não é, professor Nelson? O que diz, senhor? É muito bacana, porque o esquecer são várias formas de você olhar para o esquecer, né? Tanto que o Hellinger fala que esquecer é um dom. Muitas vezes, o que você vê são coisas que foram lá atrás, coisas que você não tinha ideia, e de repente, numa constelação, aquilo vem. E vem, às vezes, com um efeito muito forte, muito grande, interior, né? Mas aquilo foi lá atrás. Não tem, aconteceu, aceita e esquece. Esquece. Não vai te trazer nenhum benefício agora. Não vai trazer nenhum a mais para você agora. Então, esquece. Esse é o dom do esquecer, né? Do deixar lá, deixa aquilo aonde foi, como foi, respeita, reconhece, concorda que aquilo houve, aceita e esquece. Não futuca, como disse agora o professor, não fica futucando aquilo. Foi, acabou. Foi compreendido, foi aceito. Tudo aquilo que é aceito pode ser deixado para trás e vira uma força para você poder evoluir. Esquece. Essa é uma visão bem hellingeriana, se pode se falar assim, do esquecer também. Hellinger sempre nos falava não futucar a alma familiar, não ficar futucando a alma familiar depois da constelação. E Freud já falava disso, lembrar, o processo psicanalítico é lembrar para esquecer. Eu gostaria de trazer aqui uma experiência pessoal, né? Hoje eu relembro, revivo às vezes uma cena de uma constelação que eu fiz há 20 anos atrás. E aquela cena vem com aquela emoção. Eu não quero entender o que aquilo quer dizer, por que eu estou... Eu só deixo reviver aquela emoção. E é muito bom, é muito transformador. Eu não lembro da constelação, eu não vou saber falar dos detalhes do que aconteceu ali, nem o que aconteceu depois na minha vida, depois daquilo. Não é disso, eu volto àquela emoção, àquela memória de algo que aconteceu ali. Qual a emoção? É a emoção que me traz a memória. Isso me faz tão bem, é tão enriquecedor. Então, quando a gente fala não é que logo depois, numa constelação, você vai ver um resultado concreto, ou terá um insight muito grande, pode ter. Ou vai acontecer um movimento, pode acontecer. Mas é sutil, porque é um trabalho de alma, e isso vai seguir sendo trabalhado dentro de você. Quanto mais você deixar decantar, deixar aquela água, a poeira da água baixar, né? Que nem o fundo do rio, que se a gente deixa baixar, você vê a transparência da água, mas se você fica mexendo, a água turva, você não vê nada.
de vez em quando me lembro da primeira constelação que eu fiz, não de toda, mas de uma parte essencial, e foi, não sei, há mais de 20 anos. Eu sou de descendência judia, né? E meus pais foram fugidos da Europa, da Polônia, do nazismo. E a primeira constelação que eu fiz, apareceram os judeus e os nazistas. E eu sou descendente de judeu. Sofrimos muito por ações do nazismo, né? E eu me lembro de um olhar de um representante nazi que estava no chão e olhava para mim. Eu entrei na constelação para mim mesmo. O representante, essa figura que matou tantos judeus, olhava para meus olhos e me falava, não sei o que me falava, eu sentia a alma dele e me dizia, já passou, viva, e viva bem. E isto aconteceu há mais de 20 anos, mas cada tanto olho de novo para esse representante e se me ressignifica um pouco mais essa situação. Cada vez um pouco mais profundo. Não acabou essa primeira constelação que eu fiz. Sigue como um ADN, uma volta de espiral ascendente para diversos níveis de compreensão profunda. E não me lembro, não faço uma análise, é aquele olhar o que ficou na minha alma. Altamente reparador. Na primeira constelação, uma grande surpresa, mas hoje, uma reparação da minha ancestralidade, com eventos muito significativos que teve que viver. Eu sou a primeira geração dessas vítimas, vamos dizer assim. E sigue impactando na minha alma. A primeira constelação que eu fiz. O que vocês estão trazendo, me traz uma referência da arte, né? Porque seja no atuar, seja no pintar, no esculpir, tem um pouco desse esquecimento. Porque tem a parte técnica de você estudar e praticar, mas às vezes você não fazer nada, você esperar, você aguardar, você também aprende, você também evolui. E aquilo que você faz na arte, eu também digo pela experiência de ser pintor, quando você olha uma pintura, quando eu olho uma pintura que eu fiz, seja 6 anos atrás, a sensação de quando eu pintei ela, ela retoma a mim. Que fica um registro na gente. Né? Eu já vi entrevistas de grandes atores também comentando que às vezes do nada vem uma emoção assim. E aí eles lembram de um personagem, de algo que eles viveram, né? Porque foi uma entrega, né? Uma entrega muito grande. Tô comentando isso porque para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, observar esse lado da vida, né? Porque a arte, ela trabalha o emocional, ela trabalha o sentir. E como que a gente sente, né, profundamente? Porque a arte, ela conta a nossa história, ela conta as nossas vidas como ser humano. E a constelação, então, ela vai além do mental, né? Ela costuma trabalhar mais esse lado da vida, né? Esse lado do sentir, do intuir do ser humano, né? De você olhar, né? E como o professor falou, como que era... O professor lembra do olhar nos olhos, né? É isso. Assim como também me marca muito uma constelação que eu fiz, que foi eu ter muita honra àquelas pessoas que eu me identificava, que já faleceram da minha família, e eu virar para a vida. E nesse virar, eu lembro de olhar onde eu fiz a constelação, tinha um jardim, assim, de inverno. E até agora, assim, se eu paro e sinto aquilo, eu sinto até a temperatura, a sensação, tudo daquele lugar. Mas é isso, eu fico só com isso, com a sensação. Então é profundo mesmo. E achei muito bom essa imagem que você trouxe do rio, que você deixa a água quieta e aí vai descendo, né? Aquela poeira até que fica tudo calmo e possivelmente cristalino, né? Você consegue olhar com aquela tranquilidade, mas ainda assim tem movimento, né? Não tá parado, né? Mas você não precisa estimular o movimento, ele simplesmente já está acontecendo, não é? Mas é também você parar para observar o movimento que está acontecendo. Essa metáfora do rio fluindo me lembra a que nós muitas vezes tratamos de entender, sinônimo controlar uma informação.
E na verdade, não temos controle do movimento da vida. Não temos esse controle. Não somos tão onipotentes, os humanos, para poder controlar a vida. O único que podemos fazer é contemplarla, sentirnos parte, sentir que somos vida. Y pronto, viver eso. Una constelación, por eso está la idea de constelación, no una fotografía, un filme, un movimiento, ¿no? Las estrellas se movimentan constantemente, la Tierra está en constante movimiento en torno al Sol. Entonces, una constelación es algo que se movimenta. ¿Qué podemos hacer? Sentir ese movimiento en nosotros, contemplar, mas controlar es totalmente utópico, es absurdo. Gostaria que Nelson diga, que se lembre de uma constelação que fez como consultante e depois conte para nós o que fez depois dessa constelação. Uma constelação que o senhor mesmo fez comigo. Foi a primeira constelação que eu fiz. Eu já estava avançando no curso, a gente já estava avançando no curso. Eu estava num momento muito difícil, confesso. Não tenho medo de dizer, eu estava numa depressão profunda e fazendo o curso, na verdade era uma luta para mim fazer o curso, né? Porque eu não tinha perspectiva. Gente, a pior doença que existe é uma depressão. As pessoas, quando não desprezem nunca uma depressão. A depressão é uma coisa horrorosa, é horroroso. Então, eu estava realmente num momento muito difícil. E essa constelação foi um dia que eu pedi para o professor, eu falei, professor, eu preciso ajuda, me ajuda, por favor. Isso era uma quarta-feira. Ele falou, Nelson, o senhor me deu florais, muito obrigado, maravilhosos, uso até hoje. E depois o senhor falou assim, sábado você vai pedir autorização, vai pedir para os seus colegas, se eles permitem, que eu faça uma constelação para você. E eu falei, puxa, mas eu estou nesse momento, na constelação já comecei a compreender perfeitamente o porquê desse tempo. Foi o tempo que eu demorei para olhar realmente para aquilo tudo que estava acontecendo comigo. E a constelação, quando o Denis falou agora há pouco, que ele falou, não, aquele movimento que você... Gente, eu não esqueço, porque apareceram as pessoas que eram fundamentais na minha vida, que apareceram. E eu vejo essas pessoas até hoje lá. Foram representadas por colegas nossos que faziam a formação junto comigo, mas não eram eles. Eu vi todo mundo, e foi uma constelação que nós chamamos espiritual, uma constelação multidimensional. E foi fantástico aquilo, gente. Quando terminou a constelação, eu confesso que eu não compreendia muito. Como eu digo, eu sou de exatas, né? Eu sou muito... Mas aquilo fazia para mim, trouxe eu fiquei atordoado, eu confesso que eu estava atordoado com tudo aquilo. E saí de lá, gente, o que foi que aconteceu? E agora eu vou convidar para quem tiver feito uma constelação, porque uma constelação que a gente falou, não pensa, sente, emoção, eu vou convidar vocês a observar. Depois da constelação, passe a observar as coisas à sua volta. Os acontecimentos que vão surgindo, coisas às vezes que são insignificantes, mas que de repente fazem um sentido muito grande. Toca um telefone, uma pessoa que te liga, que você não está esperando, uma pessoa que está muito tempo distante, que você não fala, de repente te toca um telefone, te traz uma mensagem, uma pessoa que você estava em conflito, que te encontra e tudo aquilo se diluiu, se dissolve, não houve nada. Então, são os aspectos pós, que a gente tem que estar atento para o que está acontecendo. E, para mim, isso foi numa escala, ela foi crescente, né? No primeiro momento, eu não compreendia aquilo, foi muito grande, era muito grande.
mas depois foi um crescente muito grande. E eu posso dizer que já naquele módulo, tudo começou a fazer sentido para mim. A saída daquele horror que era, né? Era uma lição de terror todo dia, acordar com aquele sentimento de o que eu faço? Você acordar de manhã, olhar no espelho e falar, quem sou eu? Eu não sei quem sou eu, não sei onde eu estou, não sei o que eu estou fazendo. E, de repente, as coisas foram ganhando sentido, foram ganhando força e hoje eu estou aqui, gente. Muito obrigado, professor. Nelson, e depois da constelação, o que você fez? Contou para alguém? Ficou em silêncio? Você lembra como foi? Não, não, professor. Como eu tinha, eu estava encantado com constelação, porque eu via resultados nas constelações. Foi o que mais me chamou para as constelações, foram os resultados. E os resultados que eu via internamente, eu vi na minha casa os resultados de quem tinha sido constelado. E isso me chamou a atenção. E eu fui para os resultados. E meio que como uma pessoa racional, que eu sempre fui, aquilo não fazia muito sentido, né? A primeira coisa que me pegou numa constelação foi que me convidaram para representante numa constelação. E, de repente, eu me dei conta de que eu não era dono de mim. Eu não queria fazer o que eu fazia. Não fazia sentido para mim ter as atitudes que eu tinha como representante que eu estava no papel, vamos dizer. Não fazia sentido comigo, mas eu não conseguia controlar. Eu tive tremores, eu caí. Quer dizer, eu falei, gente, mas o que é isso? Eu não sou assim. Eu sou um cara que tem o total controle de tudo que eu faço. E não tinha. E foi por isso que eu estava num curso de constelação, no estado que eu me sentia de depressão profunda, e continuava. Terminada a constelação, eu fiquei muito assustado, porque aquilo borbulhava dentro de mim, né? Estava em efervescência. E eu fiquei quieto, eu não comentei. Mas como a gente estava num ambiente de formação, me ajudou muito a compreender. Com o próprio movimento da formação, por isso que eu falo, a gente é preparado. Eu comecei a me conhecer. Eu fui olhar para mim. O efeito que aquilo fazia em mim, não importava mais os outros já. Eu estava muito voltado para o meu interior. Por isso que eu introgenei, como disse a Eliane agora há pouco. Aquilo foi para dentro de mim. E é por isso que a gente, quando eu falo, olha, não pensa nisso, sinta as emoções que você sentiu. Eu sinto, eu estou falando agora com vocês e estou sentindo aquela emoção que eu senti naquela hora, durante a constelação. Foi fantástico aquilo. Se eu quiser lembrar daquilo, eu fecho os olhos. Eu não preciso esquecer, nada a esquecer, graças a Deus. Não tenho nada para esquecer daquilo. Talvez alguns movimentos que eu não tenha compreendido, mas não me importa. Me importa o resultado obtido, o resultado que eu consegui. O que foi, gente, não vai mexer, não vai mudar. Importa aonde você chegou. Por isso de não pensar. Se você chegou, quando termina uma constelação, você percebe, você suspira, você suspira aquilo, você traz para dentro de você, como se você tivesse tomado aquilo, respirou, tomei ar, você tomou aquilo que você passou. E isso não tem como explicar, gente, só participando e vivendo isso, vivendo a experiência. Uma das coisas que as pessoas me perguntam muitas vezes é: eu posso contar para meu marido, eu posso contar para minha esposa, para meu filho? Às vezes é bom, às vezes não. Então, muitas vezes é indicada, não? Uma pessoa fez uma constelação de casal, posso contar para meu marido? Sim, conto o que você viu aqui, que é importante, porque houve um movimento do sistema do marido, né? Mas às vezes não é muito claro, não é uma receita de bolo neste sentido. Então,
A receita é a seguinte: olha, alguém te pergunta, você tem que sentir se isso que você vai falar para alguém depois da constelação te dá força ou te tira força. A receita é essa. Vamos supor que você se reúne com um amigo depois da constelação e começa a contar o que foi. E a pessoa não entende, fica confusa, pergunta, desconfia, que coisa é essa? E você se sente que tua força vai minguando. Para de falar. Para de falar. Ou você vai a uma sessão da sua terapia, a terapeuta te pergunta como foi a constelação, você começa a falar, então, seja um familiar ou terapeuta, e você sente que ganha. Se você está convidado a falar sobre o que lhe aconteceu, então, seja um familiar ou terapeuta, se lhe dá força, se você está convidado a falar sobre o que lhe aconteceu, se lhe tira força, esteja atento. Se lhe dá força, então, essa sim é um critério que lhe tira força, adoto, melhor calar, para recomendar às pessoas. Então, essa sim é um critério que eu adoto muito. Bem como e, aliás, para recomendar às pessoas. Bem como eu não sei nem se eu diria que o melhor seria dizer que vem como um impulso falar com o outro, mas vem algo profundo assim para você partilhar. Eu lembro às vezes que eu partilhei aquilo que eu vivi numa constelação. Lembro que não era fácil, não era uma coisa tipo, só tô contando aqui qualquer coisa, né? É algo muito íntimo, assim, muito delicado. Mas algo que me marcou muito foi que quando eu senti de transmitir para uma pessoa da minha família aquilo que eu vivi numa constelação, eu senti que vinha da minha alma. E eu sinto que tocou a alma da pessoa também. Mas eu também não entendo por que que eu senti. E eu não sei o que em si tocou na pessoa, mas algo tocou. E também nunca mais falamos sobre. Não ficou tipo um bate-papo. Foi tipo transmitido, ela ouviu e foi isso, né? Então é algo do sistema para o sistema, ou às vezes até se for para um colega, alguém, mas porque vai tocar de alguma forma essa pessoa, né? Tem algo aí, né? Assim como de alguma forma a gente ouviu falar de constelação e chegou até a gente, né? Algo também tocou a gente para ir, e algo tocou a nossa alma quando a gente assistiu ou participou de uma constelação. Eu sinto que é no sutil mesmo essa partilha. Não é algo de, não é uma história de se contar, assim, só para puxar papo, né? Digamos assim, não é puxar assunto falando da sua constelação. É um cuidado consigo, né? E com o seu sistema, com o trabalho e tudo mais. Acho que essa é a palavra-chave. Cuidado. A gente se cuidar e cuidar do outro também. E cuidar do sistema. E lembrar também outra coisa, né? Que tem ouvintes e tem ouvintes, né? Porque você tem que olhar também para quem você vai contar alguma coisa, né? De repente você vai contar para uma pessoa que não leva muito a sério, que olha para você e fala assim, pelo amor de Deus, constelação familiar, tira a força do teu trabalho. Porque você olha aquilo e fala assim, puxa, mas qual é a visão que eu estou trazendo, né? Então, esse também é um cuidado, né? Olha para quem você vai falar, vê se cabe aquilo. Garanto que a maioria das vezes você vai calar, vai achar melhor calar, porque tira a força. Dicen que a palabra es de plata y un silencio es de oro. Yo acho que después de una constelación, después de una experiencia tan significativa como una constelación, es importante ponderar eso. Muchas veces su silencio es de oro. Y la vida también, la gente vivió una experiencia de estudios, de trabajo, una experiencia traumática muchas veces, una experiencia altamente gratificante. Si alguien le pregunta, você tem que sentir se isso lhe dá força. Se lhe dá força, ótimo, pode contar. Mas se lhe tira força nessa experiência de vida, o silêncio é de ouro.